Fala aí, amigos deste canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para exclusivamente falarmos do nosso Jeep Renegade, o qual nós fizemos uma expedição de Fortaleza a Ushuaia. Rodamos 20 mil quilômetros com este carro em 32 dias. Será que o Renegade é um carro bom? Será que realmente aguenta rodar vários e vários quilômetros no dia? Será que não dá perrengue? Será que tem todos esses problemas que dizem por aí? Será que foi tudo só flores nessa viagem? O vídeo de hoje também é para responder algumas dúvidas dos nossos seguidores do YouTube e do Instagram que nos fizeram percorrer toda a expedição. Se você quer saber como é dirigir um Jeep em condições diversas climáticas, de estrada, de combustível, fica até o final que nós vamos te falar tudo. Para quem não acompanha os nossos vídeos aí, ainda não é seguidor, aproveita e já se inscreve, né? Se não é inscrito. Nós fizemos uma expedição para a Patagônia, fomos até o extremo sul do nosso continente em nosso Renegade 2019-2020 diesel 4x4. E durante todo esse percurso, né, de Fortaleza até lá, nós passamos por vários tipos de terreno, vários climas, várias temperaturas, vários tipos de combustível, isso Argentina, Chile. O que eu vou falar para vocês é uma visão de um usuário, não é de um dono de oficina, não é de um mecânico, não é de um autoentendedor de veículos. É a nossa experiência de usuário, que eu acredito que seja a maioria do caso de vocês. Os terrenos que nós andamos foram os mais variados. Asfalto normal, asfalto esburacado, estrada de calçamento, estrada de paralelepípedo, pedra, rípio, neve, foi mais amor, estrada molhada, areia, lama. Então todo tipo de estrada que você possa imaginar, nós andamos nessa aventura aí de outubro. A gente sabe da disposição do carro, sabe dos atributos, né? Um carro 4x4, não sei o que, mas nem por causa disso a gente exagerava nas coisas. Nem por causa disso eu ia subir uma duna, nem por causa disso eu ia atravessar um rio. Passamos por Piauí, Brasília, Goiás, São Paulo, até chegarmos em Paraná. Daí as temperaturas foram só caindo, né, até a gente chegar no nosso extremo sul da Argentina. Então a gente saiu de uma temperatura aqui em Fortaleza, por exemplo, 38 graus, 36 graus, e chegamos ali no Chile, que nós pegamos ali -1, 0 grau. Aí surge a dúvida, o diesel congelou? Isso aí foi uma pergunta que a galera fez muito também no Instagram e no YouTube, porque para quem não sabe, diesel congela de 0 grau para baixo, já diesel congela e congela na tubulação do carro, no tanque, não sei o que, liga, não vai, aí lá vai perrengue. Mas não tivemos esse problema, né? No Chile, que foi lá nas Torres del Paine, foi onde nós tivemos temperatura mais baixa, que eu achei que nesse dia, quando fosse dar o play no carro, que eu achei que não ia rolar, funcionou de boa, deixei ele esquentando. E aí a questão de temperatura, pelo menos ali até -1, eu garanto para vocês que ele vai tranquilo, não congelou, o carro se comportou bem, ligou de boa, não deu trabalho para ligar, né? Podia ali dar chave e o bicho e não ir. Outra coisa é a questão de conforto. A gente pegou dias, galera, dirigindo, principalmente para sair do Brasil, que a gente pegou ali 1000 km, 950 km, 1110 km, acho que foi o que a gente dirigiu mais num dia. Parava mesmo só para almoçar, muito pouco ali, voltava pro carro e já tocava a estrada novamente. E foi um carro que não reclamou, foi de boa. O conforto interno é muito bom. Questão dos ruídos, certo? Muito pouco, você não percebe nem que é um carro a diesel, na verdade, quando ele está rodando. Conforto dos bancos, na questão de dirigir, dos pedais, então é um carro altamente confortável, que faz a gente passar, porque se você tem gente que dirige aí 200 km, 300 km, já fica destruído dentro de um carro, né? E isso não só por conta da viagem, tá muito tempo focado na estrada, mas também por conta do carro, que muitas vezes a ergonomia do negócio não contribui muito.
Outra dúvida que surgiu também lá no YouTube é a questão de combustível. Romano, saiu do Brasil, não tem S10, como é que faz? A Argentina trabalha com diesel, que é o... como é o nome da moda do diesel? Infinia Diesel, né? Que é um diesel que é muito próximo ao nosso S10. Então a gente sempre procurou abastecer nos postos YPF ou no Axion, porque são os postos mais confiáveis da Argentina. E no Chile não tem S10 nem tem o Infinia Diesel. Eles têm um diesel lá que seria, se a gente fosse colocar aqui a porcentagem, seria um S15, digamos assim. Ele só tem esse diesel lá, então foi esse, a gente colocou esse diesel também para rodar lá. Foi um diesel que andou bem. Então nós trabalhamos sempre com esses dois diesel fora, né? Tanto o Infinia Diesel como no Chile trabalhamos com o diesel comum deles lá, só tem isso, mas não é o diesel tão agressivo como é o nosso S500 aqui no Brasil. E vamos falar agora sobre manutenção. Nós saímos do Brasil com o carro todo revisado e levamos algumas coisas conosco, como óleo, filtro, porque a informação é que na Argentina e no Chile não tem o Renegade diesel, tem o Renegade gasolina. Então, o nosso maior receio era de quando chegarmos lá, o carro dar algum tipo de pane e não ter peça, né, pro diesel, que todo mundo sabe que os motores são diferentes, a mecânica é diferente. Mas aí o que foi que a gente programou para fazer na Argentina? Fazer a troca do óleo, troca do filtro do óleo e troca do filtro de ar, né? Então a gente desceu, quando chegamos em Buenos Aires, eu levei os óleos, né, comprei na concessionária o óleo específico para ele, que isso é uma coisa que é importante, eu vou falar lá no final, a questão da manutenção com os componentes originais dele. Então já levei aqui, só que quando eu cheguei lá, ele acabava de ter o mesmo óleo, tinha a mesma referência, então coloquei os óleos dele, fiquei com o meu óleo, caso desse algum problema na estrada aí, vazamento, alguma coisa, eu só fazia repor. Mas essa manutenção básica eu consegui fazer lá na Argentina, lá em Palermo. Lá tem os chamados lubricentros, que são os estabelecimentos credenciados para fazer a substituição do óleo. Não é como no Brasil, que em quase qualquer posto que você chega, você encontra um lugar para trocar o óleo. O Renegade Diesel ele é um carro altamente econômico, tem um desempenho muito bom. Então, andando numa condição normal, estrada plana, né, sem estar nesse freio a freio, andando ali com 90, 100 km por hora, o consumo do carro estava dando 18,5, 18, certo? Quando a gente pega uma subidinha, algumas coisas ali, ele ia para 17, 16,5, beleza? No engarrafamento ele ficava ali entre 17 também, 17,9. E quando a gente pegava chão de terra, um negócio assim mais pesado, que não foram muitos, mas a gente pegou um ripio de mais ou menos 1000 km, aí ele baixou um pouquinho ali para 16. E quando nós pegamos estrada que os ventos patagônicos estavam extremamente fortes, ventos ali de 50 60 km por hora, vindo de tudo quanto é lado, principalmente frontal, e a dinâmica dele já não ajuda muito por ele ser muito quadrado, então o vento vinha batendo e segurava o carro, se acelerava, parecia que o carro nem saía do canto. Muito, muito pesado. Aí nesse período aí, nessa estrada que a gente pegou, o consumo desceu um pouco, foi lá para 14, 13, foi onde o carro sofreu mais, isso na questão de desempenho do carro, né? Questão de consumo. Mas durante toda a estrada assim foi de boa. A gente estávamos em 2 e com o carro lotado de bagagem, né? Então era mais ou menos como se tivesse ali 4 pessoas no carro. E aí o que todo mundo provavelmente quer saber, né? Deu problema, Romano? Tu só falou das coisas boas até agora, mas será que esse carro deu problema? Porque 20 mil quilômetros rodando 32 dias é muita coisa. Sim, galera, deu alguns perrenguinhos, uns sustos. Até o Ushuaia, Chile ali e tal, o carro não apresentou nada. A única coisa que ele apresentou foi, como nós levamos 2 chaves, né? Uma delas a bateria ficou fraca e ele ficou lá mostrando no painel, enchendo o saco lá, dizendo a chave está com a bateria fraca. Mas como ele é um carro muito inteligente, isso é uma coisa muito boa e para alguns é ruim, mas para nós é melhor do que ruim. Então qualquer coisinha que está de errado dentro do carro, ele acaba sinalizando. É por isso que o pessoal diz que o painel dele parece uma árvore de Natal, né? Justamente por causa disso, porque qualquer coisinha, o pneu baixou, ele acende. O controle da chave está ruim, acende. O óleo está baixo, acende. Está quente, acende. Então,
Ele é um carro altamente inteligente, muito sensível, né, digamos assim, aos defeitos. E então, isso aí foi o primeiro susto, mas assim, foi um susto que não contribui em nada, certo? Só seguimos estrada. Isso a gente estava no Paraná ainda, indo para o Ushuaia. Mas quando a gente já estava ali na metade da Argentina, subindo, depois de Bariloche, já indo para o Brasil, aí ele deu o primeiro susto. Aí foi na hora da ultrapassagem, né? Na hora que ela botou para a pista esquerda, que ela pisou, quando o carro chegou ali na metade do caminhão, mais ou menos, o carro deu pane, deu uma pane assim, ele apagou, disse que não, entendeu? Acendeu 4x4 indisponível, não sei o que, sem potência. Por nossa questão de direção defensiva e moderada, a gente estava ultrapassando não numa condição de risco. Mas se fosse uma questão de ter que ultrapassar com um carro muito em cima, talvez tivesse acontecido um acidente naquele episódio. Porque realmente, na hora que ela pisou embaixo para poder ultrapassar o carro, para não ficar exposto, né, na pista, o carro parou, não chegou a desligar, né? Mas aí, meio que ela estava ali ultrapassando com 100 mais ou menos, o carro baixou, foi para 60. Então tu imagina o risco disso. E aí ela voltou para trás do caminhão, a gente encostou o carro, né, ali no painel tudo aceso, 4x4 indisponível, não sei o que, um monte de coisa apareceu, um monte de mensagens. E aí a gente desligou o carro um pouquinho, abriu o capô para dar uma olhada, estava tudo no canto. Aí a gente ligou e o carro voltou ao normal. A gente estava no meio do nada e com aquela questão da dificuldade mecânica, então a gente só tocamos estrada. Aí a gente foi dormir, no outro dia quando a gente ligou o carro, a luz desapareceu, né? Então foi um episódio ali crítico pra gente, porque poderia ter acontecido um acidente, mas que assim não contribuiu o andamento da viagem. Aí outro problema que ainda deu na Argentina, mas que não foi culpa do carro em si, isso aqui é só mesmo para questão de pontuar aqui no vídeo, é que o para-brisa trincou, né? Uma pedra de um caminhão veio lá, uma pedrinha daquela, bateu lá embaixo do para-brisa e saiu trincando assim, ó, o Vitorião. Chegou em cima. Tentamos fazer alguma coisa lá na Argentina, mas não deu certo e tocamos viagem. Tava o trinco lá, botei uns esparadrapo para ver se segurava, mas não adiantou nada e tal. Seguimos viagem. Chegando em Gramado, fazendo ali uma manutenção, limpando o filtro de ar e tal, vendo ali como é que tava e tal, eu percebi um pequeno vazamento de óleo, né, caindo. Não era nem pingando, era assim na parte da proteção ali do papo do carro, né? Vi lá manchado de óleo, olhei assim por cima do capô, depois, né, por baixo do capô e tal, e vi que tinha uma manchinha de óleo ali. Aí eu verifiquei o nível de óleo, tinha baixado um pouquinho. Aí como eu tinha óleo no carro, só completei. Aí lá ainda no Rio Grande do Sul, tentei achar alguma concessionária que conseguisse dar um suporte, mas não tinha, só agendando, precisava de pelo menos 3 dias para poder agendar. Aí a gente só completou e ficou verificando, vendo o que é que tinha. Aí chegando em Fortaleza, a gente viu que tinha sido uma pecinha de borracha desse tamanho, que eles chamam de guarnição da vareta de óleo, que tinha dado uma folga nela, que a gente acha que foi por conta das estradas de ripio que a gente pegou lá no Chile, que foi muito ripio. Então muita trepidação, muita vibração, muito vai e volta, muito saculejo no carro. Pode ter sido que essa peça tenha saído do canto e ficou vazando esse óleo. Mas deu para continuar até Fortaleza, né, finalizar a viagem com esse pequeno vazamento. A gente foi completando e tal, então não foi crítico, mas foi um probleminha que surgiu. E um outro foi porque acendeu uma luz também lá de trocar óleo. Quando chegou ali depois de Gramado, Rio Grande do Sul, ali acendeu a luz lá de verificar óleo, essa luz ficou enchendo o saco até a gente trocar, até aqui em Fortaleza. Mas também ficou. Mas se eu for falar para você de problema mesmo que o carro apresentou em todos esses 20 mil quilômetros de viagem rodado, foi justamente essa perca de potência da ultrapassagem e esse vazamento de óleo. Para uma viagem desse parâmetro, a gente avaliou que foi um carro que se saiu muito bem em termos gerais. Qual é a sugestão que eu quero deixar aqui para vocês, caso vocês queiram fazer uma viagem? Não só uma expedição de 20 mil quilômetros, porque a gente também considera que é muita coisa, mas uma viagem longa que seja, 3 mil quilômetros, 5 mil quilômetros. A revisão do Renegade, anotem isso, anote no coração de vocês, para vocês não terem problemas. Tem que estar em dias, galera. Não pode sair com o carro sem verificar. Antes de nós sairmos, nós fizemos a revisão geral na concessionária. Outras coisas que não cobria na revisão, a gente fez. Questão de suspensão, questão de óleo, de água. Tudo isso a gente deixamos o carro assim, basicamente novo,
Ele estava com 70 mil na ocasião. E aí nós fizemos toda a revisão, tudo com peça original, com fluidos originais, com mão de obra especializada, para evitar qualquer tipo de problema na estrada. Mais uma vez eu repito, é um carro muito inteligente, é um carro muito sensível a qualquer problema. É um carro que, assim, antes de dar um problema ele vai te avisar. E algum deles vai te deixar parado. É importante trocar todos os filtros, é importante trocar as correias conforme manual, é importante colocar o combustível correto, é importante verificar a água, é importante verificar seus filtros, ver suspensão, ver pneu, ver toda essa manutenção mais básica. E se você tem um mecânico de confiança, entrega na mão dele para ele ver outras coisas a mais que uma manutenção simples não pega. Para quem segue a gente, está vendo que esse não é o carro. Talvez essa seja uma das respostas que quem já segue a gente vai falar assim: ah, mano, por que é que tu trocou o carro? E a gente trocou por um carro exatamente igual, só não é tão igual porque ele é um pouco mais novo, né? O nosso quando a gente foi fazer a viagem, o nosso carro estava com 73 mil quilômetros rodados, chegou com seus 90 e poucos quilômetros rodados. E aí, como a gente vai fazer outra expedição pesadona, a gente preferiu trocar o carro, mas tá aqui, é o mesmo modelo, é um Trailhawk. Cara, só mudou a tinta. Quem conhece é como se a gente só tivesse pintado, trocado de vermelho pro azul, para esse azul aqui. Por quê? Porque é um carro realmente, galera, bom e que atende. É um carro diesel, né? É um carro 4x4, é um carro pequeno, é um carro potente. Então, confortável, atendeu a gente demais nessa expedição. E o nosso balanço geral é um carro, sim, pra gente, pro nosso tipo de utilização de expedição, é um carro bom. E é por isso que a gente tá com outro. E a próxima expedição, ainda ficou alguma dúvida assim sobre o desempenho do carro, e se você tem outro carro e quer saber como é andar ali pela Argentina, Chile, naqueles lados dali com o carro, pode perguntar aqui embaixo. Não se esquece aí de curtir e tal, de se inscrever para ajudar o canal, beleza? Que a felicidade vire rotina. Que você saia por aí deixando pegadas.